Vamos mergulhar hoje lá no século V, na Europa Ocidental. Pensa só, o Império Romano já não está mais no comando, né? É um cenário de bastante instabilidade, migrações. Muita coisa acontecendo. Anglos, saxões, frísios, todo mundo se mexendo, redesenhando o mapa. Exato. E nesse vácuo de poder deixado por Roma, ali na região da Gália principalmente, surgem os francos. Inicialmente, uma coalizão de tribos, né? Isso mesmo, um grupo germânico que vai ganhando espaço. E é aí que entra o nosso tema, a dinastia Merovingia. Foram os primeiríssimos reis desses francos, emergindo dessa era bem turbulenta. Uma dinastia fascinante, com uma história que mistura lenda e política. Sim, a gente tem fontes que falam, desde as origens meio míticas deles, passando pela ascensão de figura-chave, o declínio eventual e, claro, o contexto da época, né? Como era a sociedade, a economia, especialmente ali onde hoje são os Países Baixos. É um período de formação muito importante. Nossa ideia aqui é tentar entender como essa dinastia conseguiu unificar os francos, como eles, estabeleceram as bases do que viria a ser a França e como navegaram essas complexidades todas do início da Idade Média. Incluindo uma origem lendária bem peculiar, digamos. Pois é. Vamos começar por aí, então. Aquela história da crônica de Fridegar, a esposa de um líder franco, Clódio, e um encontro com uma besta marinha, o tal Quinotauro. Ah, essa lenda é ótima. Segundo a crônica, desse encontro teria nascido Merover, o ancestral que deu nome à dinastia. Na época, talvez fosse visto como um sinal de uma linhagem especial, quase sagrada. Quase divina. Mas hoje a interpretação mais aceita é um pouco diferente. Provavelmente era mais uma forma de explicar a origem do nome Merover, que pode ter a ver com touro marinho ou algo assim. Ah, tipo uma etimologia mítica. Exatamente. Ou talvez uma forma de conectar a linhagem a algum mito local antigo lá da região do Reno. Diferente, por exemplo, dos anglo-saxões, que traçavam genealogias até Woden. Aqui parece mais uma legitimação pelo nome, pela história singular. Interessante. Saindo da lenda, a gente chega numa figura bem concreta e super importante. Clovis I, neto do Merovec. Ele assume o poder muito jovem, né? 15 anos, lá por 481. Sim, Clovis é, sem dúvida, o grande nome merovingio inicial. Um estrategista notável. O que ele fez de tão decisivo assim? Bom, primeiro ele conseguiu algo fundamental: unificar as diversas tribos francas sobre um único comando. Acabou com aquela coisa de vários líderes menores. Ele se impôs. Centralizou o poder, então. Isso. E não só entre os francos. Ele partiu para a conquista, dominando boa parte do que restava da Gália romana. Expandiu o território de forma significativa. E teve a conversão dele ao cristianismo, que sempre é mencionada como um ponto de virada. Ah, sim. Essa foi uma jogada de mestre. Ao se converter ao cristianismo católico e não ao arianismo como outros povos germânicos, ele ganhou o apoio da população galo-romana, que já era majoritariamente católica, e da estrutura da igreja. Então não foi só uma questão de fé pessoal, foi também política. Foi, muito provavelmente, uma decisão política e estratégica brilhante. Deu a ele uma base de apoio muito mais ampla e legitimidade aos olhos da elite local e da igreja. Então dá para dizer que Clovis mudou o reino franco, definiu o território, religião, a própria ideia de um rei único. Com certeza. Ele estabeleceu a monarquia como hereditária na prática e lançou as bases territoriais e religiosas que, séculos depois, formariam a França. Um legado imenso. Mas essa unidade toda que ele construiu não durou para sempre, né? Tinha aquela tradição franca de dividir o reino entre os filhos. Exato. Esse é um ponto crucial para entender o que vem depois. Quando Clovis morreu, em 511, o reino foi dividido entre os seus 4 filhos. E aí começou a confusão. Basicamente, o resultado foi quase um século de divisões, reunificações temporárias e muitas lutas internas entre os herdeiros, uma instabilidade constante. Teve algum momento de unidade mais duradoura depois? Teve uma reunificação importante, mas breve, sobre Dagoberto I, lá por 629.
Ele é muitas vezes considerado o último rei merovingio que realmente exerceu o poder de forma significativa. Ele até tentou expandir a influência, tentou converter os frísios ao cristianismo, mas o poder central já estava, assim, se esvaindo. E por que esse poder dos reis foi diminuindo tanto? Como ele escapou? O principal fator foi a necessidade constante de apoio militar e político. Para garantir a lealdade dos guerreiros e da nobreza, os reis merovingios tinham o costume de doar terras, os chamados domínios. Ah, davam propriedades em troca de apoio. Isso. Só que, com o tempo, essa prática foi tipo esvaziando o patrimônio da coroa e fortalecendo essa aristocracia local. O rei ficava com menos recursos e menos poder direto, E quem se beneficiou disso? principalmente uma figura que se tornou importantíssima: o mordomo do palácio, ou major-domus. Originalmente era tipo um administrador-chefe da casa real. O administrador virou o chefe de verdade. Exatamente. Com o enfraquecimento dos reis, os mordomos passaram a controlar o exército, as finanças, a administração. Eles governavam de fato. Os reis viraram figuras simbólicas, os reis ociosos, como foram chamados depois. E temos nomes famosos aí, né? Sim, especialmente a família que daria origem aos carolíngios, Pepino II e principalmente seu filho, Carlos Martel. Eles foram mordomos poderosíssimos. O Carlos Martel da Batalha de Poitiers. Esse mesmo. Eles não só consolidaram o poder internamente, mas também restauraram a autoridade franca sobre territórios vizinhos. Inclusive tiveram muitas lutas contra os frísios, Por que essa briga com os frisos era tão importante? pelo controle das rotas comerciais fluviais, especialmente na foz do Reno. Era uma área economicamente vital. Quem controlasse os rios, controlava o comércio. Falando em economia, como era a vida comum nessa época? A gente imagina um período bem difícil. E era mesmo. O século V viu um declínio populacional. As condições de vida pioraram em muitos lugares. Teve até avanço do mar em áreas costeiras baixas. A agricultura sofreu. E a recuperação? Foi lenta. Começou a melhorar um pouco mais a partir do século VII, com um certo crescimento da população e expansão agrícola de novo. Mas a sociedade era predominantemente rural. As cidades antigas, romanas, estavam bem diminuídas, sabe? E o comércio? Como funcionava sem as estruturas romanas? Era mais local. Viajar por terra era complicado. As estradas romanas estavam em péssimo estado, perigosas. Por isso os rios eram tão cruciais. O transporte fluvial era a principal forma de mover mercadorias a longas distâncias. E é aí que entra a Dorestad, que você mencionou, nos Países Baixos. Exatamente. Dorestades se tornou um centro comercial importantíssimo, talvez o maior do norte da Europa na época. Era um ponto de conexão entre as rotas do Rino, o Mar do Norte, a Inglaterra, a Escandinávia. O que se negociava lá? De tudo um pouco. Produtos agrícolas da região, cerâmica, vidro, ferramentas de metal, armas, era um entreposto fundamental. A disputa entre francos e frísios por essa região era, em grande parte, pelo controle desse fluxo econômico. E toda essa estrutura, com terras sendo dadas, senhores locais ganhando poder, isso já aponta para o feudalismo. Totalmente. A gente está vendo aqui as raízes, os primórdios do sistema feudal se formando. O poder se baseava cada vez mais na posse da terra. O rei, em teoria, no topo, mas dependendo desses senhores locais, seus vassalos. A troca de terra por lealdade e serviço militar. Isso. O rei concedia um feudo, terra, e, em troca, recebia um juramento de fidelidade e a promessa de guerreiros quando precisasse. Esses senhores, por sua vez, controlavam os camponeses que trabalhavam na terra, muitos em condição de servidão ou escravidão. E quando o rei enfraquecia? Os senhores ganhavam mais autonomia. Os feudos, que no início podiam ser temporários, tendiam a se tornar hereditários. O poder ficou mais fragmentado, mais pessoal, baseado nessas relações de vassalagem. A corte real era itinerante, não havia uma capital fixa, e a lei era muitas vezes baseada na origem étnica da pessoa. A lei sálica para os francos, por exemplo. Entendi. E como essa história toda termina para os merovingios, então? Como eles saem de cena? O fim formal veio com o filho de Carlos Martel, Pepino III, conhecido como o Breve.
Ele já tinha todo o poder como mordomo do palácio, o rei merovingio da época, Childérico III, era só uma figura decorativa. E Pepino quis o título oficial. Quis, e ele fez uma aliança muito esperta com o papado. O papa precisava de um protetor forte na Europa contra os lombardos na Itália. Pepino ofereceu essa proteção. E o Papa deu a bênção em troca. Exatamente. Com o apoio papal, legitimado pela Igreja, ele foi ungido por São Bonifácio. Pepino, depois Childerico III, em 751, raspou a tonsura nele, mandou para um mosteiro e se declarou rei dos francos. Fim da linha merovingia, início da carolíngia. Isso, foi a formalização de um poder que os mordomos já exerciam há gerações. Mas é fundamental lembrar que os carolíngios, incluindo o famoso Carlos Magno, filho de Pepino, construíram seu império sobre as fundações territoriais, administrativas e até culturais deixadas pelos merovingios. Não foi uma ruptura total, então. De forma alguma. Foi uma transição de poder dentro da elite franca, na verdade. Os merovingios caíram, mas deixaram um legado complexo. Se a gente pudesse resumir essa trajetória longa, os merovingios surgem naquele caos pós-romano, conseguem unificar os francos, especialmente com Clovis, usam lendas como a do Quinotauro para reforçar sua imagem. Mas acabam perdendo o poder real para os mordomos do palácio. Muito por causa daquela prática de distribuir terras. Exato. Tudo isso num cenário onde a economia dependia muito dos rios, com centros como o Dorestad sendo super disputados e onde as bases do que a gente chama de feudalismo estavam se formando, com poder ligado à terra e à lealdade pessoal. Qual a relevância maior deles, olhando para trás? Eles foram cruciais, sem dúvida. Foram eles que começaram a dar forma ao território que viria a ser a França, estabeleceram precedentes de governo, de relação entre poder secular e igreja, de estrutura social, que influenciaram toda a Idade Média e a dinastia seguinte, os carolíngios. A história deles mostra muito bem essa dança complexa entre poder militar, alianças políticas, o papel da religião e o controle de recursos econômicos-chave. É um período formativo essencial para a Europa. E fica, talvez, uma reflexão final, né? Sim, acho que uma bem interessante é sobre essa própria dinâmica de poder. A ferramenta que os merovíngios usaram para construir e manter lealdade à concessão de terras acabou sendo, ironicamente, o que minou o poder central deles e fortaleceu a classe que eventualmente os derrubaria. O remédio virou o veneno. De certa forma, isso faz a gente pensar, né? Até que ponto sistemas de poder que dependem muito de comprar ou recompensar lealdade com recursos finitos são sustentáveis a longo prazo? E como essa tensão entre centralização e descentralização, entre o poder do governante e o poder das elites locais, se repete em tantas outras transições de poder ao longo da história. É uma questão que ecoa.